Bom, vamos começar um estudo. Esse estudo aqui nós vamos pesquisar a raiz semântica da palavra guardar, ou guardarei, de Apocalipse 3:10. O texto diz assim: Porquanto guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da provação que está de vir sobre todo mundo para provar os que habitam na terra. Então nós temos aqui o verbo teressor e guardarei. Então nós vamos pesquisar a raiz semântica do verbo, o verbo teressor, que vem de terel. Terel, a raiz, e o verbo teressor aqui na sua declinação, Apocalipse 3:10, que é guardar. Então nós vamos ver qual é a função do verbo, o verbo no grego. Né? É guardar? É proteger? Ou guardar é tirar e colocar em outro lugar? O que é guardar? Então nós vamos fazer o estudo aí básico, rápido, objetivo sobre a raiz e sobre o verbo grego para que nós tenhamos entendimento disso, ok? Vamos olhar então nos léxicos grego. Os léxicos grego, o que eles têm a dizer sobre a palavra do verbo terel. No léxico grego, Novo Testamento, do Federico Gingley e Frederick Dunker, edição Vida Nova, página 206, nós temos a palavra terel, que é a raiz, né? E teressor, guardarei. O que significa nesse léxico grego-português? Guardar significa teressor ou terel, significa guardar, manter vigilância sobre. Mateus 27, 36 e 54, 28, 4, Atos 12, 5 e Atos 24, 23. 2. Guardar, reservar, preservar, manter. João 2:10, 17:11 e 15. Atos 25, 21. 1 Coríntios 7, 37. 1 Timóteo 6, 14. 2 Timóteo 4, 7. 1 Pedro 1, 4. E Judas 1, 13. E Apocalipse 3, 10 e 16, 15. 3. Guardar, observar, prestar atenção, cumprir. Mateus 23, 3. 28, 20. Marcos 7, 9. João 9, 16 e 14, 15 e versículo 21. 1 João 3, versículo 24, 22 e 24. Apocalipse 3, 8, 3, 8 e versículo 10, 12, 17 e 22, 7. Então, o verbo ele está trazendo o que é guardar, manter vigilância sobre, proteção, reservar e preservar. Então, é manter vigilância sobre. Então, nós temos aqui o verbo, a palavra Apocalipse 3:10. Nós temos aqui, também te guardarei da hora da provação. Eteresso ecte horas to eterasmu. Guardarei, teresso. Então, vamos olhar lá, te guardarei da hora da provação. Então, vamos ver a passagem que mostra esse verbo teresso, né, terel, no Novo Testamento. O que diz? Quais são as passagens do Novo Testamento que tem o verbo lá e como é feita a tradução ou como é o entendimento do verbo no Novo Testamento? Então nós temos aqui Mateus 28, 4. E por causa do medo deles, cumpriram guarda e temeram e tornaram como mortos. Heterontes, de teressô, da raiz do verbo terel, é guardar. Temeram e tornaram como mortos. Atos 12, 5. Portanto, na verdade, Pedro era guardado na prisão, hetereito, proteção na prisão, mantido na prisão. Mas esta fervorosa oração que estava sendo feita pela igreja a favor dele. Atos 24, 23. E ordenou ao centurião guardar Paulo na prisão. Terestai do verbo terel, guardar, manter vigilância sobre. Ok? Vamos lá em João 17, 11. Jesus dizendo: Eu não mais estou no mundo, mas este ainda está no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo. Aquele que tem me dado, guarda-os no teu nome. Proteja-os no teu nome. Teressou, 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 guarda-os no teu nome, proteja-os no teu nome. Então, até então, o verbo não faz a função nenhuma de tirar.
João 17,12, enquanto eu estava no mundo, estava com eles no mundo, eu os guardava no teu nome. Aqueles que têm dado, eu guardarei, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da petição, para que a escritura fosse se cumprida. Eteresson, eu guardei, eu protegi eles. João, essa aqui é a chave para entender o verbo. João 17,15, não rogo que tires do mundo, mas guardes do mal. Vê que há dois verbos aqui, guardar, tereses, e o verbo ares, que é tirar. Veja que o próprio Cristo faz diferença de um verbo para o outro. Ele usa o verbo da raiz do verbo teressou para proteger e guardar e manter vigilância sobre. E o tirar seria tirar. No caso, o Senhor está dizendo: não rogo-vos que tires, porque tirar é tirar de um lugar e colocar em outro. É tirar mesmo. Então usaria o verbo ares. Então o Senhor usou conjugando o verbo correto. Não rogo que tires do mundo. Tirar é ares, é tirar de um lugar e colocar em outro, mas que os guardes do mal, teresses. Então, o verbo da raiz do verbo terel é manter vigilância, proteção. Não se aplica em tirar, por isso que o próprio Cristo faz a diferença dos dois verbos em João 17 e faz, então, ele mesmo faz a observação aqui, o próprio Cristo falando para João: porque guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da provação. E o guardar é proteção e tirar é áreas. Como Apocalipse 3,10 não tem o verbo áreas, não pode aplicar o efeito de tirar, mas sim guardar, proteger, manter vigilância sobre. Vemos aqui então, como diz, continua os lexos dizendo, em Apocalipse 3,10 nós temos a preposição ek. Que preposição é ek? É essa aqui, ó. Essa aqui é a preposição ek. Depois do verbo terel vem a preposição ek que vem antes do verbo horas. Então essa preposição ela entra para aplicação do tempo, porque o advérbio de tempo é horas. Então horas, nós vemos aqui que a preposição ek que antecede qualquer advérbio de tempo significa a partir do ponto. Daniel Wallace, página 371, Greg Gramática básico 371, de temporal a partir do qual, das explicações específicas do físico espacial de tempo. A preposição é que pode ser usada para um restrito do qual alguém ou alguma coisa se moveu, de tempo, algo a partir por William e Frederico Gray, English Lexicon New Testament, página 236, de tempo, a partir de onde, e tempo, embora não seja comum, a preposição expressa o momento que começou algo. É como em João 9,1, o cego desde o nascimento, Atos 9,36, de cama por 8 anos. Então, olhando a preposição ek e fazendo a observação correta, a tradução mais formal possível é assim. Seria assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei a partir da hora da provação que está de vir sobre todo mundo, para provar os que habitam. Te guardarei porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei a partir da hora da provação que está sobre todo mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Então nós temos aqui o verbo teressou, guardarei, que se for tirar seria o verbo ares, tires. Jesus faz a diferença dos dois verbos aplicando o verbo corretamente. Então aqui o verbo guardar está aplicado corretamente. Não pode fazer a função de ares porque não existe isso. Um verbo fazer uma função de outro verbo, mas sim o verbo guardar fazendo a função que o próprio Cristo faz, a exclamação: guardes, proteja, manter vigilância sobre. O que diz esse léxico grego do Novo Testamento, baseado em domínio semântico, que é bom para uma tradução de John Slow. Significa o verbo terel. Fazer com que um estado continue ou perdure. Fazer com que continue, conservar,
reter. Já decidiu a sua mente conservar a sua jovem solteira. Jovem, pode referir tanto a filha de um homem como a noiva de alguém, devido à ambiguidade aqui, fazendo a comentário do versículo, tá? Vamos ver aqui, diminui um pouco, isso. Terel, tereses, continuar a manter sob custódia, guardar, vigiar, montar guarda, custódia. Os homens que estavam guardando, protegendo, zombava dele e batia nele. Ordenando aos carcereiros que guarde-os, proteja-os com segurança. Não significa tirar. Então não tem como o verbo teressor ser tirar, mas guardar, proteger, manter vigilância sobre, porque o próprio Cristo faz a diferença entre um verbo para o outro em João 17,15. Não rogues que tires. Isso, tirar do mundo, ares. Proteger terel, teressor. Então, proteger teressor, guardar. Veja o início do versículo. Porquanto tu guardaste, aqui vem teressas, guardaste, quer dizer, guardaste, protegeu a palavra da minha paciência, porquanto guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei, porquanto obedeceste, porquanto você guardou a palavra, também te guardarei, protegerei, manter vigilância sobre, porque você protegeu a palavra do Senhor em você, também vai te proteger, vai te guardar. Tá? Então o verbo terel, teressor, não faz tirar, mas sim manter vigilância sobre. Por isso que o dicionário grego está correto, tá? Mas ninguém fala isso, ordenando ao carcereiro que guarde, proteja eles com segurança. Então é essa a questão da raiz do verbo terel, em que muitos dizem que é tirar. E tirar tem que ser. O texto não diz. E também só faz sentido o verbo teressor, que é guardar, se a igreja ficar na terra. Porque se a igreja sair, não é verbo guardar, mas sim seria o verbo ares, tirar. Então só faz sentido entrar o verbo teressor se a igreja estiver na terra, porque aí é guardar e proteger e manter vigilância. Então só faz sentido o verbo teressor se a igreja estiver na terra no momento da provação. Se ela fosse sair, tem que ser o ares. Então só faz sentido o verbo teressor se a igreja estiver na terra. Ok? Então isso é um breve resumo, um estudo, para que as pessoas possam entender a questão da língua e a questão do que é falado. Né? Tem muitas doutrinas que podem ser fundamentadas por vários versículos. Você tem que pesquisar as traduções, origem, a palavra na sua raiz, etc., para lhe ajudar o esclarecimento daquilo que está dizendo. Nenhuma passagem que aparece a raiz, o verbo terel, né, na sua conjunção, conjugando, melhor dizendo, para o grego, nenhum deles no Novo Testamento faz a função de tirar. Sempre guardar em prisão, manter guarda, proteger e conservar, manter vigilância sobre. Ok? Então, esse é um resumo para nós ter um entendimento aí desse estudo.